Meus irmãos, bom dia. Estamos aqui para continuar a nossa série de devocionais a respeito dos quatro cantos do servo, né? Falando agora sobre o canto do servo sofredor, que está lá em Isaías 53, que diz o seguinte: Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Meus queridos, o texto do canto do servo sofredor, que está lá no final do capítulo 52 e no capítulo 53 de Isaías, é o texto mais claro sobre a pessoa de Jesus em todo o Antigo Testamento. Mesmo escrevendo cerca de 600 anos antes do nascimento de Cristo, o profeta Isaías descreve com riqueza de detalhes os sofrimentos pelos quais Jesus passaria durante o seu ministério terreno. Esse texto, meus irmãos, nos traz verdades sobre Jesus, nas quais nós deveríamos refletir sempre, especialmente ao nos aproximarmos de um tempo de Páscoa, como está acontecendo agora, a fim de que a gente se lembre de como a nossa salvação foi conquistada. Então, hoje nós vamos falar sobre algumas lembranças que esse texto nos traz e sobre as quais nós deveríamos refletir. Em primeiro lugar, o texto nos lembra que Jesus, como servo, ele foi desprezado e humilhado. E é interessante porque muitos pensam que a humilhação de Jesus se deu apenas nos momentos do seu sofrimento e morte, mas a verdade é que o simples fato de Jesus se encarnar já aponta para a sua humilhação. Percebam, o Deus que enche todo o universo, o Deus que é soberano e supremo, ele se encolhe a ponto de estar entre os homens. Ele se encolhe a ponto de caber no útero de uma mulher. Ele se limita no tempo e no espaço. E como se isso não bastasse, meus queridos, ele se submete ao desprezo e à humilhação dos seres humanos que ele mesmo havia criado. Em sua encarnação, Jesus se revela como um homem humilde, sem beleza. Ele passa pelos mesmos sofrimentos que todos os seres humanos enfrentam, a fim de se identificar comigo e com você. Jesus enfrenta doenças físicas, luto, rejeição. Ele conhece essas coisas porque se humilhou
e veio a esse mundo. Ele se submeteu a elas. Em segundo lugar, esse texto nos lembra, meus queridos, do sacrifício vicário de Jesus. Estando nesse mundo, ele leva sobre si as nossas dores. Ele sofre aquilo que nós é que deveríamos sofrer. Jesus é realmente um substituto legal, que mesmo sendo inocente, se submete a pagar por cada um dos pecados que nós cometemos. Em cada sofrimento, em cada momento de dor, em cada gota de suor durante sua aflição, Jesus estava pagando o preço pela minha e pela sua culpa. Afinal, meus queridos, Deus é justo. Então ele não poderia simplesmente ignorar as nossas transgressões da lei. O pecado exige punição. Alguém teria que ser punido por tudo de errado que eu e você fizemos. Assim como um juiz humano não pode simplesmente deixar de aplicar a lei, deixar de aplicar a pena a um criminoso, Deus, que é o justo juiz, também não pode deixar o pecado e a transgressão da lei sem punição. Deus não pode ignorar a transgressão. Então Jesus assume esse lugar. Ele assume o peso de pagar a nossa pena e de sofrer sobre si o castigo que hoje nos traz a paz. É nele que recai toda a nossa iniquidade. É em Jesus que ela recai. E nós deveríamos nos lembrar mais disso. Em terceiro lugar, nós precisamos nos lembrar que o sofrimento de Jesus é voluntário. Mesmo tendo poder, meus queridos, para reagir a tudo que passou, Jesus não o faz. Ele segue mudo como o cordeiro levado ao matadouro. Ele não reage. Afinal, existe um propósito para todo aquele sofrimento, para tudo que Jesus estava fazendo. Enquanto Jesus era chicoteado, zombado, cuspido, assassinado, ele olhava diretamente para você. Ele passou por tudo aquilo para que você e eu tivéssemos o perdão dos nossos pecados. Naquele momento, Jesus alcançava cada uma das nossas mazelas, cada um dos nossos pecados ocultos, dos nossos vícios, dos ídolos do nosso coração, e ele adquiria o perdão que nos era necessário para que pudéssemos viver. Voluntariamente, Jesus se entrega. Ele foi ferido por nós. Cada um daqueles pregos, meus queridos, foram por mim e por você. Ele faz isso por amor. Jesus dá na cruz a maior declaração de amor que a humanidade já viu. Foi por mim, foi por você, foi voluntário. Jesus não precisava estar lá, mas ele se entregou por nós. Em quarto lugar, meus queridos, esse texto nos lembra que o sacrifício de Cristo foi eficaz. Afinal, diante de um cenário que parece tão sombrio, não é verdade? Tão triste, diante do sofrimento e da morte de um inocente, uma verdade maravilhosa pode nos consolar. O sacrifício de Cristo foi absolutamente eficaz em seus propósitos. Ele cumpriu aquilo para o qual foi proposto. Por causa desse sacrifício, nós fomos perdoados e hoje nós estamos unidos a Deus. O penoso trabalho de Cristo deu frutos, e é isso que o texto de Isaías vai dizer. É por isso que nós devemos nos alegrar. Ele pagou pelos nossos pecados, e mesmo que nós não mereçamos tudo o que ele fez, nós fomos alcançados por sua graça e beneficiados pelo sacrifício que ele fez naquela cruz. Diante de tudo isso, meus irmãos, eu espero que nessa Páscoa você possa refletir em tudo que Jesus fez. Mais do que isso, eu espero que você possa ser grato, porque um dia Jesus veio a esse mundo para solucionar um problema que era sem solução. O problema do nosso pecado.
Que nessa Páscoa, meu irmão, você possa entender e viver à luz dessa graça tão maravilhosa que nos alcança através de Cristo Jesus e da sua obra. Oremos ao Senhor. Pai, obrigado por Cristo. Obrigado porque um dia Jesus veio a esse mundo. Jesus nos salvou da punição que nos era devida. Ele levou sobre si o castigo que era nosso. Senhor, e hoje nós podemos estar falando com o Senhor, nós podemos estar unidos a Ti. Pai, obrigado. Senhor, faça-nos grato cada dia por isso. Faça-nos lembrar desse sacrifício, dessa obra maravilhosa de Jesus, para que nós possamos a cada dia viver à luz dessa graça e desse perdão que nos foi concedido. Assim nós oramos hoje, em nome de Jesus. Amém.